E aí pessoal, então nessa aula aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os webhooks, como receber os webhooks aqui, e na próxima aula a gente vai utilizar o campo Edit Fields, parecido como a gente fez lá na aula de recuperação de vendas, para tratar os dados desse webhook. No caso aqui a gente vai utilizar um webhook da Shopify. Eu criei uma conta aqui na Shopify só para fazer essa aula, eu nunca utilizei a Shopify, mas talvez aí muitos de vocês utilizem, e a gente vai utilizar uma plataforma diferente aqui para fazer a demonstração, para vocês verem que dá para fazer com qualquer plataforma que tenha webhook, isso aqui que a gente está fazendo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar aqui para o nosso N8N e eu vou excluir esse nó aqui, porque a gente vai começar esse workflow agora recebendo um webhook. Então eu vou vir aqui para adicionar um novo campo e vou digitar webhook. Então esse workflow vai começar com um webhook. E eu já vou mandar para cá para ele enviar essa chamada HTTP. Porém, eu vou trocar a ordem aqui e eu vou colocar o Edit Fields antes e depois a gente já vai utilizar o switch aí na próxima aula e vamos ver mais algumas coisas sobre as condicionais aqui do nosso workflow. Então, eu vou trocar a ordem aqui rapidinho. Eu não vou excluir esse nó que a gente vai utilizar depois. Vou só excluir as conexões deles aqui. Vou tirar esses aqui que a gente não está usando para nada. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse wait aqui, que a gente já vai ver ele funcionando. Então, eu vou deixar ele para esperar 5 segundos apenas, depois que receber o workflow. E aqui eu já vou conectar, logo depois do workflow, o campo Edit Fields, que é onde a gente vai fazer o tratamento dos dados que a gente vai receber lá do webhook da Shopify. Para utilizar o webhook aqui na Shopify, a gente vai ter que vir aqui nas configurações da nossa conta, depois em notificações, aqui embaixo, depois vocês vão ter que vir aqui embaixo em webhooks, e aqui na Shopify é um pouco diferente. Lá da Kirvano, a gente tem que criar um webhook para cada ação que a gente quer filtrar, e ele não envia um webhook para todas as ações que o teu cliente realizar. Então, tem tudo isso aqui de ação que vocês podem utilizar para criar aí as automações de vocês, caso vocês vendam algum produto pela Shopify. Eu vou utilizar qualquer uma aqui, pode ser essa aqui da criação do carrinho. Então, tem desde ações de carrinho, ações do cliente, ações de desconto e mais diversas ações aqui que vocês podem dar uma olhada, caso vocês utilizem essa plataforma de vendas na operação de vocês. Então, para configurar o webhook aqui, a gente precisa selecionar o formato dele, selecionar o evento, que eu quero aqui a criação do carrinho. O formato vai ser sempre JSON, e a URL que a gente vai utilizar, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez lá na Kirvano. Então vamos voltar aqui para o nosso N8N e clicar aqui no webhook. Aqui a gente vai ter duas URLs, a URL de teste e a URL de produção. A única coisa que muda entre elas é esse traço test aqui. A gente vai ter que fazer os testes aqui da nossa automação com o link com esse traço test, e depois que a gente for colocar para rodar na versão live a automação, a gente vai ter que tirar o traço teste aqui do link da Shopify para ela poder funcionar. Aqui a gente tem os métodos de chamada. Eu já falei que eu vou fazer um módulo só sobre HTTP, a gente vai falar sobre esses métodos de chamada, mas sempre que vocês quiserem puxar, ou seja, pegar um dado de algum lugar, de algum webhook, vocês têm que utilizar o método POST. E aqui tem o caminho. O caminho é o que tem depois da barra aqui. Vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem. Aqui eu escrevi GG No Code teste aula e vai ser esse link aqui que eu vou colocar lá na Shopify. Aqui pode ser sem autenticação, e a gente vai ver isso mais para frente também no módulo sobre chamada HTTP. Então, a única coisa que vai mudar das URLs é o tracinho teste ali, como vocês podem ver. E a gente vai copiar essa URL de teste e vamos lá para a nossa Shopify. Aqui a gente vai colocar a URL. Porém, eu tenho o domínio personalizado aqui no meu N8N e eu tenho que trocar esse começo aqui do domínio, senão não vai dar certo aqui o meu webhook, ele não vai enviar nada. Confere se está tudo certo, se não tem duas barras, tá com o tracinho teste, e aqui a gente tem a versão dessa API, então a gente vai selecionar a última versão. Pronto, agora a gente vai salvar. Então a gente criou um webhook aqui para criação de carrinho aqui da Shopify. E agora a gente vai enviar um evento de teste para a gente receber ali e ver se está tudo funcionando direitinho. Vou voltar aqui para o nosso workflow e vou colocar ele para escutar os eventos de teste. Pronto, ele já está escutando os eventos de teste. Agora eu vou vir aqui e vou enviar um teste. Ele já vai rodar aqui a nossa automação e veio o teste. Esses aqui foram todos os dados que a gente recebeu do webhook lá da Shopify, e depois, na próxima aula, a gente vai dar uma analisada nesses dados e vai ver o que pode ser útil para nós, para a gente utilizar o campo aqui Edit Fields para trabalhar esses dados e filtrar só pelos dados que a gente quer, de fato, utilizar na nossa automação. Beleza? Então, até as próximas aulas.